Extração e purificação de enzimas vai começar. Será que tipo, professor? Elíptico. C? Assim, É aquele bem antigo? assim, ó. É tipo C. É tipo C. Não, assim, assim, ó. Não, é o nome, mulher. Já me falaram esse daí, tipo, seu uma vez. Larga a mão de ser Eu acho que é isso. antigo. Para não xingar. Eu acho que é isso mesmo. Tipo, seu. E aí, sabe? Qual a esperança? Você está esperando baixar aqui o curso real? Hoje pode. Hã? Você está esperando baixar o que você faz? Tá, também. Hoje pode dar isso, né? Ah, tá frio hoje, professor. Você trabalha igual mesmo? Pode ser? Ele trabalhava lá, né? Ah, nas duas? Não, tem outra que foi. Ah, isso, quando eu sou professor lá, quando eu estudava, eu trabalhava lá. Beleza, ó, vamos lá então. E aí, meu gente, tudo certo? Resolveu uma turma, vamos lá? Ó, você que vai na prova, né? Presta atenção, gente, se for resumir o negócio aí, só você se perde aí depois, depois fazer pergunta aí que não entendeu. Ó, se liga, vou resumir o assunto, é grande, um monte de slide aí, mano. 38, né? Vou dar uma enxugada. Tem coisa que tem que entender e nós vamos gastar um tempo para entender, beleza? É entender, não é demorar, né? Então, extração e purificação de enzimas. Então, a gente viu lá que as enzimas elas podem ser utilizadas em um monte de áreas diferentes, com diferentes finalidades. Nós estudamos. Só lá na prática, 3 enzimas, né, diferentes. Então, a gente estudou a urease, a amilase e a invertase. E na prática, né, as enzimas têm inúmeras aplicações na nossa área. Então, só como exemplo aí, a gente usa peixe, então você trata resíduos, com enzimas. A gente usa de alimentos, fermentação, então usa muito enzima, para produzir cerveja, pão. Na indústria farmacêutica, a gente tem enzimas terapêuticas, enzimas diagnósticas, também tem bastante enzima. Na produção de papel, celulose, indústria de detergentes, que a gente viu a amilase, por exemplo. Indústria de álcool, tucumbe, aquele chão de café, usa enzima para caramba. Então tem um monte de aplicações, beleza? Aí tem alguns exemplos de aplicações terapêuticas. Então a gente usa a enzima para terapia, tratamento, né? Então, para gota, para inflamação, para úlcera, antibiótico, para intolerância à lactose, né? A lactase, tem um monte de enzimas aí, para úlcera de pele, então tem para digestão, verminose, então tem um monte de enzima com finalidade terapêutica. Uma coisa que a gente precisa chamar a atenção aí é que essas enzimas elas têm fontes diferentes. Observem isso. Meio pequeno, né? A tabela era muito grande, depois a gente chega um pouco mais muito grande. Entendeu? Só quando a tabela é pronta, você tem que colocar
Beta-amilase. Peguei um exemplo. Beta-amilase. Fonte, aspergilos. Precisa decorar isso? Não. O que eu estou mostrando? Que eu tenho a fonte dos aspergilos. Aspergilos é o que, pessoal? Fungo. Certo? Micro-organismo. Ó, lipase. Lipase, nós vamos pegar aqui, ó. Streptococcus, bactéria. Fígado bovino, animal. Certo? Vou ver se eu acho uma vegetal aqui bacana aqui. Aqui, ó. Carica papaya, vegetal, mamão. Certo? Então, o que eu quero mostrar? Independente da utilidade, seja diagnóstica, seja terapêutica, essa aqui está bem melhor, né? Tem origem fúngica, tem origem bacteriana, tem origem de leveduras, tem origem de fígado de animal, por exemplo, fígado de suína, fígado das besterase. Então você tem origem animal, vegetal, micro e ano, certo? Oi? Um vegetal. A soja e o feijão de porco aí estão parecidos. São grãos, né, que a gente obtém em cereais. Então, ó, vegetal, bacteriana, fúngica, animal, certo? Fúngica. Então, variado. A finalidade aqui, diagnóstica. A finalidade terapêutica. Para usar no cultume, para usar na indústria de alimentos, para usar na indústria de detergentes. A fonte varia, beleza? Então nós estamos hoje querendo destacar o quê? Fontes, obtenção, de onde que eu obtenho as enzimas. Então aqui é outra tabela mostrando as mesmas coisas. Enzimas que o micro-organismo que é obtido para diagnóstico. Então, acetilcolinesterase, fosfatase alcalina, beta-glucosidase, glicose oxidase, então um monte que a gente obtém. Maravilha. Então a gente tem diferentes fontes. Quais são as diferenças entre as fontes? A gente tem duas características aí que a gente tem que considerar. Primeiro, o tipo de célula da qual eu estou obtendo, né? As características da célula em relação à organização, membrana, parede, variam. Então, células animais e vegetais são diferentes. Né? Então, eu só acho que é o principal ponto para a gente destacar de diferença. Então, uma célula de um animal é diferente de uma célula de um vegetal. Então, para eu obter uma enzima de uma célula animal, eu encontro algumas funções. No vegetal, são outras funções diferentes. Beleza? Um outro ponto que a gente precisa considerar é se a enzima ela está intracelular ou extracelular. Por exemplo, a enzima de bactéria. Beleza, vai estar dentro da bactéria ou a bactéria libera ela? Joga no meio externo. Pegar um outro ponto. Beleza? Então, esses dois pontos aí são muito importantes na extração. Tem que lembrar disso. Então, vamos discutir então esses pontos. Fonte vegetal ou fonte animal. Então, temos exemplos aí, ó, sementes, sucos, raízes. Então, os trabalhos aí, principalmente quem for fazer esse com coberto, para utilizar o quê? Fonte vegetal. Né? A gente já fez vários trabalhos usando enzimas, a gente obteve de frutos. Né? Então, enzimas com diferentes atividades, com diferentes finalidades. Fonte animal. Então, é o quê? Estômago, pâncreas, fígado, ou mesmo o sangue, né? A gente transforma em enzimas. Diferença entre as duas, a característica das células. Células vegetais são mais difíceis de serem rompidas. Por quê? Porque elas apresentam uma parede celular formada por celulose, né? Então é mais difícil de ser rompida. Então eu preciso de métodos de extração mais, vamos dizer, elaborados, né? Mais complicados. Já uma célula animal, por não ter parede celular, né, de celulose, ela é mais fácil de ser rompida. Beleza? Então essa é a primeira característica. Tem diferença entre células animal e vegetal. Tem diferença. Já os micro-organismos, eles têm uma facilidade também de serem obtidos, assim como as células animais. Eles não têm essa parede rígida de celulose igual as células vegetais. E
E enzimas obtidas de micro-organismos, quando eu falo micro-organismos, eu estou considerando bactérias, fungos, leveduras, né? Elas têm algumas vantagens, né? Por que elas têm vantagens? Normalmente esses micro-organismos se multiplicam muito rápido, né? Eu consigo cultivar eles em meio de cultura, então eu consigo ter um controle maior. Eu não preciso, por exemplo, vamos supor que eu obter uma enzima de um vegetal, a soja, por exemplo. Uma área grande para plantar soja, para extrair enzima da soja depois, certo? Se chover, se faltar água, se tiver água demais, sol de menos, frio demais, frio de menos, praga, é tudo suscetível, né? A interferir na produção dessas enzimas. Já micro-organismos não. Coloca uma placa, né, no meio de cultura, e cultiva uma estufa, controla a temperatura, oxigênio, controla tudo, é mais fácil, certo? E se multiplicam muito mais rápido, né? Multiplicação muito mais rápida. Beleza? E mais fácil de romper também. Então eu utilizo cultura, vou cultivar esses micro-organismos em meio de cultura específica. Beleza? Ficou claro isso aí? Diferença de animal, nós três pontos principais. Animal, vegetal e pluriano. Então, as vantagens da micro-organismos é o movimento mais fácil e a reprodução acelerada. Reproduz mais rápido, você consegue controlar melhor as condições de cultura, né? Mais fácil. Uma área menor, depende do clima, certo? Material genético mais simples, então tem um ponto uma série de vantagens. São as mais usadas, beleza? Principal fonte bacteriana. Então, lembrando que a gente falou no primeiro trimestre, puxando isso aí que a Maria lembrou aí, o DNA das bactérias, por exemplo, que é a principal forma, né, de utilização são as bactérias, é um DNA simples e a gente consegue transferir uma característica de outro organismo para a bactéria de forma fácil, através de técnica mesmo. Como chama isso? Combinar, hoje? Combinar. Hã? DNA recombinante, vocês lembram? Transfecção, o que é transfecção mesmo? Enzima de restrição, vocês lembram disso? Decorado lá no negócio lá. Então a gente pega o DNA, né, que é um fragmento do gene, que é um fragmento do DNA, responsável pela síntese de uma proteína, de uma característica, uma enzima, no caso. Eu posso o quê? O organismo, né, a Raquel produz uma enzima. Eu quero produzir essa enzima em grande escala. Eu não vou ficar extraindo a enzima da Raquel. Vou fazer o quê? Vou identificar fragmento do DNA, ou seja, o gene responsável pela síntese dessa enzima da Raquel, vou retirar ele e introduzir uma bactéria, tecnologia de DNA recombinante. Certo? Como que eu retiro o gene de um DNA de um indivíduo? Usando enzima de restrição, NOx, cortar o gene. Eu corto uma bactéria e vou quebrar a cabeça, encaixo lá. Transfecção é o quê? Transferir de um organismo para o outro. A partir do momento que eu faço essa transferência, eu quebro o enzima de restrição. Transfiro para outro organismo. Quebro o DNA do outro organismo e introduzo no DNA recombinante. Certo? Então eu posso fazer isso na bactéria. Então a enzima que a Raquel produz, eu identifico qual gene produz, eu transfiro esse gene para uma bactéria, a bactéria passa a produzir aquela enzima. É a principal vantagem, né? Das bactérias, além da reprodução rápida, não sei o que e tal, é isso. Você consegue fazer com que ela produza o que você quer, pela tecnologia do DNA recombinante, beleza? Aí tem outros exemplos aí, ó, de animais, por exemplo, lipase pancreática, pepsina. Então, são enzimas obtidas do quê? Fígado, estômago desses animais, né? Então, você imagina eu ter uma necessidade, né, de lipase, e ter lipase. O detergente usa lipase. Estou lá no churrasco lá, né? Final de semana agora, né? Chegando, né? Churrascão, bota aquela carne gordurona nervosa lá, fica tudo essa blusa branca lá e tal. Como é que vai fazer? Falar para aquilo, não?
lipase pode ser obtido do quê? Do animal, pâncreas, um porco, por exemplo. Você extrai um animal, né? Da tua forma. Agora, você já pensou se você pega o gene responsável pela síntese da lipase, transfere ele para o micro-organismo? Então, você consegue cultivar esse micro-organismo, um monte desse micro-organismo começa a produzir lipase. Beleza? Mais fácil. Fácil de obter, mais fácil de você cultivar um pouco, ficando cuidado para ele, esperar ele crescer, extrair o negócio dele, difícil, né? Beleza? E vegetais, né? Vegetais, bromelina, papalina aí, abacaxi, né? Bromelina, abacaxi, a papalina do mamão, a gente fazia até umas práticas com a bromelina, papalina e tal. Só para identificar se era proteína e se tinha atividade. Vai inventar assim, vai vir um monte de coisa. Beleza? Também tem uma diferença aqui, né? Qual que é a principal diferença? Eu obter uma bromelina, eu obter uma lipase. Então, uma enzima de origem animal e de origem vegetal. Qual que é a diferença? Fonte, o animal e vegetal, beleza. E daí? A célula. Celular, vegetal tem parede celular com celulose, mais difícil é rompida, beleza? Maravilha. Aqui. Oi? Se tiver que romper a célula, sim. Aí eu já ia aquele outro parâmetro que eu falei. A enzima está dentro da célula ou a célula libera ela para o meio? Liberar ela para o meio é mais fácil, não precisa romper a célula, né? Só separa a enzima do restante. Ó, papaina, bromelina, diastase, pepsina, algumas fontes aí, para quem quiser. Então, como eu disse, né, Maria? Enzimas microbianas aí são grandes vantagens, né? A produção não depende do clima, de chuva, calor, extremo, umidade. Ó, menor tempo de produção, você produz ali na placa, né? No estufo e tal. Menor custo, vai ser interessante também. Menor custo de produção. Então, bactérias, normalmente, bactérias, elas fazem o quê? Fermentação. Então, você tem a indústria de cana, por exemplo, ou uma plantação de milho, sei lá, alguma coisa. Os caras do milho vão usar o quê? Vão usar os grãos ali, a parte boa, o bagaço, o resto eles não usam. Vão usar como substrato, né? Para obtenção de gás, obtenção de combustível, para obtenção de energia, tudo o quê? Através da modificação por micro-organismos, bactérias, tudo, né? Com fermentar. Então, isso é uma característica importante. Eu posso utilizar substratos baratos para multiplicar essas bactérias, para sintetizar alguma coisa que eu preciso. Certo? Então, eu modifiquei o DNA, transferi o DNA da Raquel para a bactéria. Preciso cultivar ela. Preciso usar. Meio, água, não sei o quê, macróbio, não sei lá o quê, caro, não, paga sangue, não sei o quê, não. Você mete o quê? Substrato. Elas vão se alimentar do resto da produção de alguma coisa. Você tem um tanque de fermentação enorme, lotado de bactérias que vão se multiplicando rapidamente, com alimento para elas, barato. Né? Então, menor custo. Maior especificidade. Você pode selecionar micro-organismos, né? Manipulação genética e tal. E possibilidades de aumento de produção, você melhorar a produção de alimentação e tal, né? Você produzir alterações genéticas que fazem com que a bactéria renda mais e tal. Esse aqui, temos 2, 3 slides aqui que mostra a produção industrial de enzimas. Então, a produção de enzimas em grande escala, né? Resumindo o negócio, a gente faz o quê? A gente escolhe o micro-organismo ou a enzima que a gente vai usar, né? Transforma uma matéria-prima em um substrato, alguma coisa, ou meio de cultura, depende, né? Normalmente substratos, assim, orgânicos, maiores. E aí, imagina que você tem um tanque enorme, lotado de bactéria com o gene lá responsável pela síntese da enzima que a gente tirou da raquel e transferiu para a bactéria. As bactérias filhas, elas vão ter o quê? Aquela mesma característica do gene, assim, passar. Então, tem um monte de bactéria e o meio, com um monte de substratos se multiplicando e sintetizando a enzima e liberando a enzima. Ou ficando dentro da bactéria ou liberando para fora da bactéria. Mas a enzima está ali no meio, reacional.
Se o meu produto é enzima, eu preciso obter ele. Então a gente vai para quê? Separação, purificação, que é a segunda parte que nós vamos falar hoje. Nós estamos na extração, né? Nós vamos falar hoje de purificação, separação também. Deu para entender então a ideia aí? Beleza? Só uma ideia geral, precisa decorar isso. Aí tem dois métodos de fermentação, submércia, substrato sólido e tal, tudo muda. É como se tivesse, imagina, um balde, né? Uma caldeira, na real, enorme com líquido, certo? Nesse líquido você tem o quê? O substrato, a sua bactéria, as enzimas, tudo daquele líquido. É o quê? O submerso. E o outro substrato sólido, você tem as bactérias no substrato sólido, você está submerso no líquido. Basicamente isso é a diferença. Ai, desculpa, professor, não entendi. Submerso é igual que você entra na piscina. Dentro da piscina, você é uma bactéria, dentro da piscina. Certo? A bactéria vai atuar ali no meio, é líquido. Onde está o substrato, vai liberar a enzima, a reação, a fermentação ocorre meio líquido. Sólido, você joga um substrato sólido e a bactéria. Então, o meio ocorre fora do meio líquido. Está submerso, não está. Tipo um meio de cultura. Não é exatamente. Tipo um meio de cultura no qual você faz cultivo ali superficial. Sólido. Só que a gente está falando mais de substrato, assim, esses bagaços da cana, desse trem lá, né? Certo? Esse é industrial, só você saber que existe outras formas. É igual isso aqui. Você tem que saber o quê? Que o processo é dividido. Agora, downstream, upstream e tal, você saber os nomes, não, tem que entender que o processo é dividido. Tem duas partes. Não tem essa parte inicial, que é aquela que a gente chama de antes da produção, antes da fermentação, como se fosse um preparo. Aí ocorre a fermentação e eu tenho o quê? O meu produto. Só que eu preciso purificar e separar ele. Certo? É aquele mesmo. É como se eu pegasse aqui, ó, esse slide, e destrinchasse isso aqui. Então você tem antes e depois. Acima e abaixo de quê? Da fermentação. Certo? A fermentação de líquido. Então, enquanto eu não tiver fermentação, eu estou preparando, estou atingindo o quê? Condições ótimas. Estou selecionando micro-organismos, estou modificando micro-organismos, certo? Obtendo meus substratos, estou definindo quais as melhores condições. Aí eu começo o quê? Cultivo do micro-organismo. Aí começa o que? A fermentação. A partir do momento que eu tenho a fermentação, começa a ter o quê? A formação do produto. Certo? A enzima, no caso, por exemplo, da Raquel. Só que essa enzima, ela está misturada, seja submerso, seja sólido, está misturada com substrato, com outras coisas, precisa separar. Então eu separo e purifico para o produto final. Certo? O raciocínio é isso. Tem um desenho mais esquematizado. Ó, eu tenho uma cultura, né? Uma cultura, dá um preparo, tudo aí, ó. Vou colocar um fermentador. Meu micro-organismo ideal, o substrato ideal, vou fazer a fermentação. Vou botar aqui, ó, o fermentador. Recipiente, né? Uma caldeira enorme, com tudo que eu preciso para a reação acontecer. É como se fosse na nossa prática um tubo de ensaio, depois que você colocava o extrato e a sacarose. Incubava a 37 graus lá. Entendeu? É o nosso fermentador, como se fosse. Então, ocorre a reação. Vai formar a enzima que eu quero. Só que a enzima está misturada com outras coisas. Então eu preciso separar, concentrar, purificar, vazar e tal, para poder utilizar. Beleza? Qual a utilização? Depende. Qual a exigência que eu tenho nessa etapa? Depende. Uma enzima que você vai usar como terapêutica, tem uma exigência. Tem uma pureza, tem uma produção. Agora, uma enzima que você vai usar para tratar couro, né? Então já tem uma qualidade, uma purificação muito menor. Né? Então tem que depender da utilidade. Beleza? Deu para entender esse processo todo? Como que desenhar isso? Você não tem que ter na cabeça assim, visão geral, né? Como que desenha isso? Como é que é? Como é que você tem que saber? Pô, tem etapas. Tem etapas. Primeiro eu preparo, o processo acontece e produz. Depois que produz, eu tenho que extrair, eu tenho que obter aquilo de alguma forma. Separar aquilo.
Depois eu fico purificar, dependendo do que? Da atividade, da utilização, da indicação da enzima. Beleza? Então aí é só para mostrar as fases. Produção, tá? Fermentação, produção, purifico. Aí depende. O laboratório, a fermentação, a produção é uma placa. Né? Quando descobriram aquele semeia lá, lembra lá, ele observou o cultivo dele, a produção dele foi como? Na placa. Certo? Os fundos produziram na placa. Recuperação. Opa, eu preciso pegar meu produto. Obter, separar, extrair, com essa parte que entra a extração que a gente vai falar. Purificação. Melhorar a pureza. Tirar os contaminantes. Eu já tenho ele. Igual o nosso extrato. Vamos pensar na nossa prática. Quando a gente, o fermento já estava produzido, já tinha dentro dele, dentro das leveduras, tinha o quê? Enzima invertável. Nós fizemos pensou com areia. Tem grama, célula, a gente separou, purificou, centrifugou, com o éter e tal, separamos. Então a gente está fazendo uma separação e extração. Aí a gente obteve o quê? O extrato. Com um pouquinho, a gente purificou? Não. A gente até determinou a pureza, mas nós não purificamos, só determinamos a pureza. Beleza? A gente poderia o quê? Purificar. Para que a gente purifica? De acordo com o uso. Uma enzima terapêutica tem que ter uma pureza alta. Uma enzima com sabor em pó tem que ter uma pureza normal. Né? Ou para tratar couro, sei lá, tudo. Beleza? E a formulação, que é o produto final, aí, uma parte mais de base. E mostra a mesma coisa, mostra etapas e tal, negócio industrial. Beleza? Então, só para vocês terem uma ideia que é um processo industrial, controlado, tem várias etapas. No tempo que eu estudei, faz tempo, né? Ele sempre fala, faz tempo, né? Faz tempo, né? Graças a Deus, assim, eu estou até hoje, né? No tempo que eu estudei lá, tinha um pessoal que ia para a indústria, né? Vocês viram no evento, né? As diferentes áreas lá, áreas de alimentos, né? A Natália, né? Bife, né? Bife compra é o bife. Trabalha nesse frigorífico, açougue, isso eu acho que mexe com frango lá também, nem sei, né? Eu sou carneiro de boi, nem sei. Independente. Na minha época, quando a gente chegava igual vocês estão agora, você tinha que optar para que lado você ia. Uma sala de 50. Eu falava assim, Samanta, até o final desse semestre, você precisa definir para que lado você vai, né, filho? E aí, você vai para que lado? Tinha 3 opções. Indústria, alimentos e agricultura. Não existia a opção farmácia comercial. Farmácia comercial era formada por 4 anos. Então vocês estão no terceiro ano? Isso? No terceiro ano? Então agora, no sexto, você já tinha que definir. Porque no sétimo, que é o 4º ano, ou você começava a fazer as matérias de indústria, ou você começava a fazer as matérias de alimentos, ou você começava a fazer análises clínicas. Certo? E se formava farmacêutico em 4 anos. Então, daqui no balcão, no comercial, tal, manipulação em 4 anos, ele sai fora. Mas já começava o 4º e 5º ano, e a direção da gente, vou dar um exemplo, tem 60 aqui. Fala o que aconteceu comigo lá. 60. 45 foram para análises clínicas. 12, 10, uns anos 12 foram para a indústria. Os 2, 3 foram para a indústria. Foi assim. Então é como se fosse, se chegasse hoje e dividisse aqui, sei lá, 70, 80% para análises clínicas, os 15, sei lá, nós tínhamos 15, 60, vou fazer conta. Ia para a indústria, e uma lixaria lá ia para a
no quinto, né? No sexto, quem escolheu a começava a ter o quê? Parasito clínica, microclínica, não sei o que clínica, não sei o que, não sei o que. Quem escolheu a indústria? Operações unitárias, era mais para matemática, mas não devia ter indústria, embora. Ia mais para essa parte industrial, produção de fármaco e tal, não sei o que. Quem escolhia alimentos também tinha uma parte bem parecida com a indústria, mas ia mais para a área de alimentos. Então era assim, né? Sim, eu tem que fazer escolha na vida, né? Eu fui, quer dizer, todo mundo faz na época, eu fui do lado. Que hoje praticamente é o que vocês fazem no geral, né? Se vocês vão ter lá os séculos e tal, era assim que eu fiz também. Nos casos, mas meus colegas que foram para a indústria, para a alimentação, foram se deram melhor. A indústria boa, exterior, tudo, boa lá, e os outros que foram para o Brasil também se mantêm, alguns também, outros não varia, né? Então é isso aí. Beleza? Então o que eu estou querendo mostrar? Vocês viram isso lá na jornada. As áreas são variadas. Isso é importante. Não é bom, às vezes, a gente abrir a cabeça um pouco para outras áreas, a gente fica só ali, potencial, passar. Agora há pouco eu encontrei com uma ex-aluna ali, está em Maringá, está bem, recebe um salário legal, está bem. Então tem 6 pessoas que estão lá com ela, daqui, que estudaram, e a Maria estava lá, Maria Eduardo. E foram daqui para lá, e tudo tem um salário legal também, tal, não sei o quê. Tudo para Brasil. Todas, imagina. Você vê 6 pessoas saíram aqui de Prudente, estão lá em Maringá, no Brasil. E foram dentro que está aqui no Brasil aqui. Então hoje em dia, esses dedos aí, né? Farmácia, mais informação, né? Mas é uma rede. Absorve muito, mas tem outras áreas, entendeu? Às vezes a gente não vê, né? Igual essa industrial. Então abre o olho, só precisa abrir o olho aí, sei lá. Olha para outros lados também. Estética, né? Estava pesquisando, o farmacêutico pode atuar em 135 especialidades e 72 áreas. Está muito variado. Até fui falar isso, mas tudo na vida é assim, Bárbara. Tudo tem vantagem e desvantagem. É muito bom você poder a possibilidade de atuar em muitas áreas. Quando você começa a querer atuar em muitas também, você acaba com ficar bonito. Tem isso também, entendeu? Tipo assim, cara, mas eu vou mexer com aqui, a formação fica tão ampla que depois você tem que acabar se aprofundando em alguma coisa. Entendeu? Então é tudo assim, né? Mas abra a cabeça também, tá? Abra a cabeça, olha só para a direção. Lá, eu fui 2 dias, né? Você não pensa aquele negócio lá. Os 2 dias eu fiquei com essa ideia. Tudo que eu vi lá, eu fiquei com essa ideia. Falei, rapaz, isso aí é importante. Os meninos às vezes não estão vendo isso. Porque a gente conversa com eles, tem a cabeça um pouco diferente, mais velha, você fica mudando, é muito forte, tá? Vocês vão ver quando vocês estiverem no décimo, tem uma cabeça já vida. Você já está formando, já está preocupado com o trabalho. Né? Muda a cabeça, muda completamente. Vira outra pessoa. Então, é bom despertar agora. Tem outras coisas, existem outras coisas, beleza? Isso aqui é uma coisa que é diferente para vocês. Aqui tem formação de atuando. Tem formação de atuando em liberação de carne. Acho que vai ter formação de atuando em obtenção de enzimas para indústria, quer que seja, em qualquer tipo de indústria. Então, se ligue nessas outras áreas, beleza? Então, a extração de enzimas. Então, a gente precisa extrair. Como eu disse, tem a diferença de animal e vegetal, característica da célula. E existem diferentes métodos de extração. Lá na prática, nós maceramos ali, então atrito entre o quê? A levedura e a areia, cítrica, areia, grãos de cítrico, cerol. Beleza? Depende o quê? Da localização da enzima. A enzima está dentro ou fora da célula, igual eu disse. Às vezes, a célula, né, seja animal, seja vegetal, ela sintetiza a enzima e armazena a enzima em seu interior. Ela tem uma utilidade no seu interior. Às vezes ela secreta aquela proteína, aquela enzima, libera também uma forma de defesa, certo?
Varia isso aí, beleza? Quando a gente tem, o que vocês têm que ter visão? Quando a gente tem extracelular, a gente não tem necessidade de romper a célula, certo? Então a gente vai liberar a enzima. Agora, intracelular, ou endoenzimas, precisa romper a célula. Romper ela, dentro da célula. Romper a membrana, beleza? Aí que entra a diferença de animal e vegetal, tá? Mas independente se ela está dentro ou fora da célula, a obtenção, a extração tem que garantir o quê? Que ela vai continuar ativa, o que a gente fez na prática. Encerrou e fez uma reação enzimática para ver se a enzima estava ativa. Não adianta nada extrair e inativar a enzima como o método de extração. Então, ó, aí aqui só para mostrar, né? Se está fora, separação das células por filtração e centrifugação. Então, simplesmente, se já está fora, você só separa, né? Agora, se está dentro, você precisa romper. Então, você tem o quê? Quebrar a célula, romper, liberar um monte de coisas, separar essas coisas e purificar o que você tem. Certo? Então, o que a gente fez? A gente purificou. Em relação que são exoenzimas, não vai precisar, extrair, ela já vai estar lá, só vai Não, precisa extrair do meio, não de dentro da célula. Você precisa romper a célula. Mas essa fase de filtração e centrifugação não seria já ia começar a separar, né? Método de separação. Não, mas aí, quando eu digo que separação tem relação com a purificação ou não? Não necessariamente. Não, você está só tirando ela do Entendi. meio. Só que você pode tirar outras coisas, mas ajuda a purificar. Você está tirando o que não serve também, né? Tá. Depois a gente vai ver o conceito de purificação. Para entender o conceito de purificação, tem que ter ideia daquela prática de atividade específica, por exemplo. Eu tenho um total de coisa, total de proteína. Dentro desse total, quanto é enzima? Certo? E quanto mais enzima eu tiver dentro do total de proteína, mais seguro está meu extrato, meu produto, certo? Eu tenho muita enzima e poucas outras proteínas que não são enzimas. Então, ó, fora, separa, dentro, rompe, mas libera um monte de coisa, tal, você tem que ter etapas a mais, né? Nessa obtenção de enzimas intracelulares. E os métodos de extração podem ser físico e químico, né? Então, tem que destacar isso para vocês rapidamente. Métodos físicos, os métodos abrasivos, né? Então, no qual eu tenho de forças físicas, cisalhamento, pressão, ultrassom, forças físicas. O que A reage? moagem também seria. Oi? A moagem também, igual que a gente fez. Que a gente fez também. O que a gente fez é a agitação com abrasivos, né? Colisão, cisalhamento, então um atrito que eu promovo entre a célula e algum componente, normalmente sílica, né? A gente usa muita urina, sílica e tal. A gente usa areia lá, mais barato, mais simples. Agora, tem métodos de mixer, de liquidificador, de lâminas, de corte mesmo, você corta a célula, órgãos, né? De animais, de vegetais, você corta para quebrar mesmo, né? Nossa, agitação, tem pressão, tudo físico, não tem reagente químico, beleza? Ó, ultrassom, então, as ondas sonoras rompem a célula, pressão, né? Cisalhamento, que é uma natureza da pressão. E os métodos químicos? Os métodos químicos utilizam o quê? Reagentes químicos, utilizam substâncias químicas, beleza? Então deu para ficar claro? Físico e químico. Físico qualquer, corte, pressão, pancada, atrito, ultrassom, ondas sonoras, coisa física. Químicos é reagente. O primeiro choque osmótico, que a gente vai falar que é algo assim, importante para aprender isso aí, porque vocês vão rever alguns conceitos passados aí. O que é o choque osmótico? O que é osmose? Rompimento? Hã? Ah, não, calma. Osmose é Passagem de um lugar para o outro? Concentração, quando tem um lugar mais Osmose. concentração de um ambiente para o outro. Então, a gente tem difusão, lembra disso? E quando a gente fala em osmose, a gente vai falar passagem de solvente. Certo? A osmose é a passagem de solvente. De onde para onde? O meio mais diluído
solvente, não, o solvente, não é solvente. O solvente ele vai de onde tem mais solvente para onde tem menos solvente na tentativa de diluir onde está mais concentrado. Então vai de onde está mais diluído para onde tem está mais concentrado. Já a difusão vai passar de soluto. O soluto vai de onde tem mais soluto, ou seja, onde está mais concentrado, para onde tem menos soluto, onde está mais diluído. Certo? Sempre a gente está falando de difusão passiva, normal. Transportes, eu estou falando passivos, né? Agora, transportes ativos, a gente pode ter também. Eu ia o quê? Osmose reversa. Certo? O que é osmose reversa? Ao contrário. Eu vou jogar de onde tem maior diluição, eu vou jogar mais, então tem que forçar. É ativo, beleza? Então, o que eu quero que vocês guardem com isso aqui? O que é pressão osmótica? O que é osmose, né? Então, uma célula, ela tem uma concentração no seu interior. E essa concentração depende de quanto que ela tem de soluto e quanto que ela tem de solvente. Concentração, né? Então, quando a gente faz o choque osmótico, a gente varia essa pressão osmótica. Essa pressão osmótica que faz o quê? Com que ocorra osmose. A osmose dela vai ocorrer de onde está mais diluído, onde eu tenho uma pressão osmótica menor, para onde eu tenho uma pressão osmótica maior ali, né? Mais concentrada. Então, a ideia é o quê? Do diluído, eu vou levar solvente que está mais concentrado. Quando eu faço isso de células, né, como que eu faço? Então, eu tenho uma célula. Eu vou colocar essa célula em um meio. Com o quê? Com osmolaridade diferente do interior da célula. Então, por exemplo, uva passas. Sabe uva passas? O que é aquela encrenca? Uma uva desidratada, sem solvente, perdeu o solvente. Beleza? Então, por exemplo, se eu pegar uma uva normal, assim, essa que a gente pode, não sei se passa, colocar em um pote com muito sal, assim, bastante sal, o que vai acontecer com ela? Hipertônica. Perder água também. Tá? Hipertônica. Certo? Não perde solvente por meio. Agora, e se eu pego uma uva passas, a Carolina me ensina a cozinhar, né? Vou fazer uma comida lá, um arroz lá, grega, aqueles negócios, mistura lá uma pasta, que trem, salpicão, sei lá que trem, e deixa de um dia para o outro na geladeira ali, não sei o que acontece com a uva passa? Hipotônica. Vira uma bolotona, né? Fica ruim pra caramba. Tão boa isso aqui, vai ter uma bolotona lá e fica ruim pra caramba. Entendeu? O que acontece? Ela não tem solvente. Ela puxa solvente para tentar o quê? Diluir o interior dela. Beleza? Ficou claro? A célula acontece a mesma coisa na célula. Então, ó, eu uso uma solução de sacarose 20%. Pego a célula e jogo ela numa solução de sacarose 20%. Puf, tem sacarose bombando, hipertônica. O que vai acontecer? Perde tudo a água, a célula murcha. Depois o que eu faço? Mando na água pura. Vixe, aí eu puxo a água tudo para dentro dela. Entendeu? Eu coloco a célula no meio que está com hipertônico em relação a ela, ela perde toda a água. Depois eu jogo ela na água pura. Ela quase não tem água mais dentro. Ela perdeu um monte para a solução de sacarose, aí entra a água de novo. Então é igual engorda, emagrece, né? Então você começa a alterar lembrando. Então isso aí a gente pode obter o que a gente chama de permeabilidade seletiva, né? É basicamente isso aí. Nós vamos representando. Pega as bactérias, lavo ela com uma solução, né, tamponada e tal, para tirar o meio de cultivo. Aí eu jogo ela no meio hipertônico. O que acontece? Perde água. Murcha. Aí eu centrifugo, vai formar uma pasta, sem água nenhuma, só a célula lembrando e tal. Eu jogo ela na água pura, aí sobe a água. Libera os reagentes que eu posso ter o que a gente chama de permeabilidade seletiva. Igual a pele, quando estica,
possibilidade. Se eu esticar e voltar muito, ou esticar muito e voltar, porque ela chega até se romper. Então são duas possibilidades, né? Igual estria no corpo. Igual uma estria. Eu ia falar sobre isso da perna, né? Por isso falando que eu poderia sentir. Ruptura total e permeabilidade. Eu pensei isso quando eu falei. É igual a pele, eu ia falar estria. Aí eu falei, e quando estica, eu posso falar isso para isso? Eu pensei que foi estria, mas exatamente. A pele estica e volta, vai perder a necessidade. A membrana celular também, quando você promove choques muito grandes, né? E ela altera a permeabilidade. Eu posso ter permeabilidade seletiva ou a ruptura total da membrana, se o choque for muito intenso. Que aí seria lisosmótica. Né? Aí fala assim, o que é melhor, o que eu quero? Se eu tiver permeabilidade seletiva, conseguir fazer com que saia só a molécula que eu quero, perfeito. Né? Mais fácil. Vai dar o quê? Exoenzima, fora da célula, o que tem só separa, se for enzima aqui, essa molécula. Agora, se não for romper, usando choque osmótico, eu preciso ter. Tá? Então é o mesmo resultado de uma maceração com ruptura da célula, beleza? Mas são possibilidades. Existem outros métodos químicos, né? Enzimas que quebram a parede. Outro método aqui, ó. Enzimas hidrolíticas de parede. Eu ia até perguntar se as enzimas poderiam ser usadas para fazer extração de enzimas. Pode ser, elas quebram e rompem a parede. Então tem algumas características. Outro método, que é mais barato, mas fica um pouco caro, né? É mais caro, porque são enzimas, você usa enzima porque tem outra enzima, e tem que ser enzima específica, então fica um pouco caro. Tratamento alcalino. Então isso aqui também, quando a gente trata membranas com pHs muito alcalinos, eu consigo também remover, quebrar essa membrana e liberar células. É barato, né? Produtos alcalinos é barato, pH alto, torno de 11 e tal. Só que você tem que pensar o seguinte, não serve para qualquer enzima, né? Vocês lembram que as enzimas, de acordo com o pH no qual elas estão expostas, elas têm ionização, podem ser inativadas, perder estrutura tridimensional, perder tudo. Então tem que ser enzimas que reagem bem, são estáveis e esse pH mais alto, beleza? E detergentes também, né? Com certeza eu falei falando do STS com vocês, eu falei também do STS, do desilsulfato de sódio, do eletroforese, né? Então, alguns solventes, detergentes, eles dissolvem aquela parede ali, facilitam a liberação das enzimas, beleza? Então, tudo isso é para endoenzimas, físicos e químicos. Exoenzimas eu não preciso romper, tem que tirar de dentro da célula, só separar. Então, é isso aí, ó. Você fermentou lá e tal, obteve enzima. Se ela tiver extracelular, separa, concentra, purifica de acordo com o uso ou não e tal. Se tiver intracelular, você tem que separar, tem que romper depois de separar, romper a célula, precipitar, concentrar e purificar. Ela está um pouco mais etapas, né, principalmente para o rompimento. Beleza? Ficou claro? Isso aí, extração, tal, endo, exo, tal, claro são. Doido, fala 2 horas para falar um negocinho desse aí. 7h55? 8h55. É mentirosa. Não, 8h05. Só se for, uma hora nunca vai falar isso. Nem se eu falar muito. Você está empolgado, que até inventando hora a mais aí. Ó, beleza, primeira parte então é extração, agora é purificação. Beleza, então. Acabou? A primeira parte sim. A segunda vai começar agora. Se liga, rapaz. Isso aí não serve só para essa matéria. Você pode solução aí dele, nesses casos aí. Se entrar nessa matéria, na matéria do Zocolé, nem sei se ele falou, alguma coisa de fotografia. Então, Só vou ler de licença. Continua. então acabou, não sobrou para mim mesmo. Eu falei que eu ia falar, não sei que também falou que se desse, eu falava lá também, entendeu? Porque essa serve um monte de disciplina. Tá? Vocês já estudaram o projeto de fotografia? Sim. O que vocês lembram? Nada. Tem que ligar para ela e falar que você não lembra nada.
PCM. Agora você quantos de vitamina tem nesse suco? Aí você pega lá, vai aparecendo, vai ficando. A eletroforese, tá? Eletroforese. Não, pronto. Essa daí é a drogada que eu tô falando. Mas a drogada ela não faz quanto? Mas Ela fala o quê? Mas ela não mostra se tem ou se não tem. O quê? Ela fala, tem isso ou não tem? Eu falo Sim, mas quanto? ela mostra se tem ou se não tem. Você compara, você pega um padrão e compara pra ver se tem ou se não tem. Como que ela mostra isso? É um papelzinho, né? É, o papelzinho. O que esse papelzinho faz? Mostra se tem. Fica uma rosa. Por que ele fica rosa? Porque Não tem um papelzinho. Dá um papelzinho aí. Brincadeira, ó. Dá um papelzinho. Esse papelzinho. Por que esse papelzinho faz isso? Porque eles estão se carregando. Que substância está reagindo o quê? Em reação? Fala de enrolar. Não, isso tem gente que não sabe. 3 anos atrás, eu estudei isso. Ah, eu lembro. Vou te falar hoje, mas daqui a 25 anos você vai lembrar de novo. Eu lembro que você vai lembrar. Você é professor? Ué, que tem? Eu estudei isso há 25 anos, eu lembro até hoje. Mas todo dia Eu lembro do professor falando, você não sabia? fala, mas você lembra mesmo. Fala exatamente com as palavras dele, né? Dele? Cai. Falei, ó, pega o livro, vai ler, que eu vou dar essa aula. Não foi embora. Era assim, filho. Universidade Federal, particular, era pública, é assim, filho. O cara fica passando a mão na sua cabeça, você entendeu aí e tal, não. Se vira pra lá, filho. Vai falar, ó, capítulo 15. Capítulo 15, nunca fiz, quem me dera se eu fizesse isso. Capítulo 15 do livro, vocês estudam isso, depois você vem falar comigo, colar na minha sala. Juro pra você, que saiu, o professor colou na sala dele. Você se vira. Ele disse, você estuda, você não estuda. É assim. É ruim, né? E eu não lembro nada dos meus exatos. Era ruim, fiquei no correr atrás, ó. Tá vendo, aí. Ah, eu lembro que a gente teve uma prática, a gente era para separar, eu acho que os DNA pra gente observar. Aí a gente fez a extração do sangue, eles já vieram com o sangue pronto. Aí a gente teve que purificar, fez todas as etapas, purificar para tirar as proteínas que a gente não queria tudo, a gente só queria o DNA. Que aí a gente observou depois. Fez todas as etapas. Fizeram uma análise evangélica? Tem a célula também que separa, né? Do suco que desce. Eu não cheguei a fazer nenhuma prática, tanto com pandemia. A gente não vê, né? A gente vê. Tá, A gente vai no aparelho, não é? Hã? Vai no aparelho, é. Tem vários. Tem vários tipos, isso mesmo. Só que independente do tipo, pelo princípio. É separação. Isso, cara. Para separar os componentes de uma mistura. Tem que saber isso. Separar os componentes de uma mistura. Porque depende do professor, Isso é cromatografia em camada delgada. tinha um que eu lembro que o soluto descia e ficava tudo lá embaixo e depois separava. Vamos lá. Cromatografia, então. O que é cromatografia? É uma técnica utilizada para separar componentes de uma mistura. Então, por exemplo, Jéssica, Caiu na primeira prova. você vai sair hoje aí, né? Aí vai, compra uma birita lá, tomar um. O suco de laranja. Aí vai você e a Ana fala assim, eu quero sem açúcar. Você fala, eu quero com adoçante. Suco de quê, meu filho? Laranja, e você, laranja. O cara, beleza, gelo? Gelo, beleza. O cara vai lá e faz, aí traz 2 copos. Ó, esse é o seu açúcar, esse é o seu com adoçante. Beleza? O que tem nos dois? Tem água? Tem vitamina C, lá do laranja, tem outros componentes lá da laranja? Tem. A diferença qual que é? O dela tem açúcar e o outro tem adoçante. Certo? Se olhando, você não vai dar uma bolinha ali, você não vai saber qualquer coisa. Você não deve ter pessoas que estão muito ruins, você palestra, e está com beleza? Enfim, se você analisar esse suco, você pode determinar o que tem e a quantidade que tem de cada coisa. Certo? Isso de forma precisa. Então, para separar componentes de uma mistura qualquer, você olha uma solução para laboratório de NaOH, você olha essa água. A fotografia é capaz de falar o que tem lá e a quantidade que tem lá. Certo? Ela separa componentes de uma mistura. Só que como a Maria já observou aí, existem diferentes tipos de cromatografia. Essa que a Juliana mostrou, vocês fizeram, quando você tem no Evangelho, é a cromatografia camada delgada. Uma placa. Mas eu não vi direito aí. É Scott. Era uma placa de alumínio com sílico em cima. É aquela mesma placa que a gente usou na aula de ionização. Essa mesmo.
Beleza, cromatografia em camada delgada, aquela ITLC com placa de alumínio emulsivo. Beleza. A placa pode ser de vidro, pode ser uma lâmina, sabe a lâmina de olhar no microscópio? Uma lâmina de vidro com a camada de sílica em cima. É uma placa também, para cromatografia em camada delgada. Beleza? Agora, tem cromatografia em coluna. Tem cromatografia em coluna, estou falando de forma geral. Cromatografia em coluna, de alta eficiência, tem cromatografia líquida, tem cromatografia gasosa, tem vários tipos. Alguns tipos, igual esse que vocês fizeram, são qualitativos. Vai te falar, eu tenho isso, eu tenho aquilo e tal. Você pode até ter uma ideia de quantidade, dependendo se a mancha é maior, se o negócio não está, porra, essa amostra tem mais, uma manchona, outra uma manchinha fina. É a mesma coisa, mas quantidade diferente. Você não quantifica, você não fala, eu tenho tantos miligramas, eu tenho tanto, não tem que falar. Cromatografia líquida, você já fala. Você já fala, eu tenho isso. E você consegue diferenciar um açúcar do outro. Por exemplo, se é um açúcar, sei lá, mascavo, um açúcar normal, ou se é glicose, ou se é frutose, você consegue separar as coisas, porque cada um tem a sua característica, beleza? Enfim. Cromatografia separa componentes de uma mistura. Como eu consigo separar, então, vitamina C da água, imagina o chocolate, né? Tem leite, cacau, açúcar. Como eu consigo separar os componentes e saber quanto tem cada um? Através da diferença de afinidade entre a fase móvel e a fase estacionária. Então, em qualquer cromatografia é isso. Certo? Então, cromatografia separa os componentes de uma mistura pela diferença de afinidade desse componente pela fase móvel e pela fase estacionária. Então, toda a cromatografia que a gente vai fazer tem fase móvel e fase estacionária. Que também está relacionado ao tamanho da molécula. Tá? Depende. Então, qual que é mas em algumas, qual que é a lógica? Imagina, é uma corrida aí, alguém falou, uma corrida. Igual a transferência. Começa aqui e acaba lá. Beleza? Eu tenho alguma coisa presa. Aqui, parada. Está parada a coisa aqui. Fixa. Eu vou aplicar minha solução, minha mistura, e vou começar o quê? A correr alguma coisa. Faz o quê? Bom, vou empurrando. Certo? Então eu tenho um caminho. Imagina que a minha é mais fácil. esteja acontecendo nessa fileira. Cada carteira é um reagente, vamos dizer, a fase estacionária, certo? Eu sou a fase móvel. Eu vou o quê? Eu vou arrastando a minha amostra. Então eu apliquei a amostra aqui no começo, eu começo a arrastar. Quem tem mais afinidade comigo, que é a fase móvel, vai embora. Vai embora. Quem tem mais afinidade com a fase estacionária, vai ficando para trás. E cada vez eu vou dividindo mais isso. Quem tem mais afinidade com a móvel vai embora, quem tem mais afinidade com a estacionária fica para trás. Chega lá no final, quando a fase móvel chegar lá, o lavanda aqui, aí eu me chama. Quando eu chegar aqui no final, vai sair o que na ponta da coluna? Fase móvel. Quem vai sair com ela? Primeiro, quem tem mais afinidade com ela. E quem tem menos afinidade com ela vai ficar lá no final. Vai demorar para caramba para sair. É preguiçoso, vai querer ficar com a fase estacionária. Deu para entender? Então a ideia é essa: diferença de afinidade entre fase móvel e estacionária. Tem relação com peso molecular? Pode ter. Qual é que eu estou falando? Alguns casos é isso que a gente vai ver. Vai. Beleza? Entendendo isso aqui? Entendeu o conceito? Então, o que eu falei? Falei só isso aqui agora. Acho que também é mais fácil, professor. Fala o próximo slide, também. Já falei também? Professor, também é mais fácil para memorizar, imaginar como uma corrida de nadadores. Os mais rápidos, o mais leve lá. Sim, mas aí você tem que lembrar que a água está com então tem um tubarão lá, ou um polvo puxando os ares, sacou? Porque não é simplesmente ser mais rápido. Tem uma força puxando também. É móvel puxando para ir, estacionário puxando para ficar. Entendeu? A maré. A maré, por exemplo, pode ser. Por isso que eu falei. A maré não está nadando no mar, a maré é estacionária. Né? E o nado dele ali é a móvel, beleza? Professor, o que ensina a assim?
que eu não pulei direto. Fator de purificação. O que é o fator de purificação? Estou falando de separação de misturas. Vocês concordam? Você me trouxe para a terra, né? É exatamente isso que eu estava falando agora. Você concorda que se eu tenho um extrato enzimático ali, tem um monte de coisas, e eu tenho uma técnica que eu consigo separar as coisas pela afinidade, eu posso purificar o extrato. Tirar o que eu quero, né? Purificação, obter só o que eu quero, descartar o que eu não quero, eu consigo separar. Certo? Então, o que é o fator de purificação? Ele mede a eficiência do método de purificação. Existem diferentes métodos de purificação. É porque eu já pulei direto para a cromatografia. Você tem purificação baseada em solubilidade, na qual você muda a solubilidade de um produto qualquer e filtra ele. Você tem métodos de ultrafiltração, você usa membrana com poros mínimos, você também separa o que você quer. E você tem método de cromatografia, que é o mais usado, que eu comecei já a falar aqui, por aí, está sendo usado aqui falando. Beleza? Então, fator de purificação. Ele mede quanto que eu tenho de aumento na atividade específica após uma técnica de purificação. Qual? Qualquer uma dessas, inclusive a principal, que é a cromatografia. Beleza? Ficou claro o fator de purificação? É de aumento do que, Dante? Atividade específica. O que é atividade específica? A nossa prática, está aí. Mas você tem que saber. O que é? Fala aí já. O que é atividade específica? Quantidade de enzima no total de proteína. Basicamente isso. Como? Quantidade de enzimas no total de proteína. Eu tenho um monte de proteína. Algumas dessas proteínas são enzimas. Certo? E quanto mais enzima eu tiver nesse total de proteína, mais puro está meu. Qual é o nome disso? Atividade específica. No total de proteína. Igual a gente fez a prática. A gente determinou um kit quanto eu tinha de proteína, depois a gente fez uma reação. Aí a gente faz essa conta, não é? Faz a conta. Vai cair a conta? Vai. Ó. Passa pra gente. Beleza? Pureza, fator de purificação, beleza? Aí que a gente vai para a cromatografia. Eu falei o slide errado, do bonito, tá vendo? Você está no olhar. Por isso o slide concentria. Tá vendo? Você me chamou muita atenção. Primeiro, faz o slide, segue pelo menos o slide, né? Aí a gente vai te reprovar, tá? Um ponto a menos. Desse slide aí já foi. Você tá bem mal. Falar dos outros é fácil, é fazer difícil, né? Tá vendo? Eu falei de ó, tá vendo? Ó, mas essa letra tá dentro aí, ué? Sem óculos? Sem óculos? Não, cara dela. Tá certo, enfim, tem um neurologista. Ó, lógico, enxergar, essa letra é 24, se enxergar tá certo, né? Ó, beleza, entendeu que separa de acordo com a afinidade. Aí tem dois tipos, normal e reversa. Tem que saber isso de cabeça. Não, mas tem, quando você for ler um artigo qualquer que falar sobre cromatografia, vai falar se é normal ou reversa. Normal é o que você me explicou agora. Normal, fase estacionária polar, fase móvel polar. É isso, é normal. O normal é o quê? Quem está segurando ser polar e quem está arrastando ser apolar. Ah, e se for o contrário? Quem está segurando a polar e quem está arrastando polar? Reversa. É comum usar direto ali. Na cromatografia faz reversa. Então, cara, o que será isso? É o contrário, eu vou de cabeça para baixo. Não, é polar. Começa de baixo para cima. Depende do que você quer tirar, né? Depende do que você quer tirar. Beleza? Então, isso vai mudar de acordo com o que eu quero identificar ou não. Vai. Mas o que vai determinar mesmo, que vai mudar de acordo com a sua necessidade, é isso aí. 3 métodos principais. O primeiro, que a Raquel e a Maria já falaram, purificação baseada, desculpa, que elas falaram o segundo, purificação baseada pelo tamanho. Certo? As duas falaram. O nome, cromatografia de exclusão em gel, exclusão molecular, quantos nomes? Enfim, o tamanho que determina quem vai e quem fica. Então, é uma forma. Outra forma, baseada na carga. Então, é a carga que determina quem vai e quem fica. Baseada na afinidade. A afinidade com a fase estacionária mostra quem vai e quem fica. Então, você tem interações tipo enzima substrato,
farmacêutico, certo? As específicas. Então, vou discutir rapidamente cada uma dessas aqui para a gente. A afinidade é que você acabou de fazer, lá que eu falei do rio. De quê? Do rio, lá que eu falei da maré. Eu vou dar um exemplo. É como se fosse uma ligação, eu tenho na fase estacionária uma molécula que se liga especificamente com a molécula que eu tenho. Certo? É isso. Ó, peraí, gente, presta atenção. Então volta rápido, porque esse daí vai querer entrar com força. Hein? Ó, primeiro tipo. Essa é a primeira slide? Começa assim, deleitando, né? Iônica, tá? Deleitando esse funcionário. Troca iônica. Troca iônica. Cromatografia com troca iônica. Está relacionado com a carga. Olha como fica fácil para entender. Então tá lá, fase estacionária. O que é a fase estacionária? São resinas, ela fica parada, ela tem uma carga. Ela vai reter moléculas de carga composta. Certo? Presta atenção nisso para não confundir, viu? Resinas trocadoras de ânions, ou também chamadas resinas aniônicas. Então, peraí, resinas aniônicas. Vamos segurar quem? Aniônicas. Os ânions. Elas não são aniônicas, elas vão segurar os ânions. Para elas segurarem os ânions, elas têm que ser positivas. Beleza? Então não confundam isso. Resinas aniônicas não são negativas, elas são positivas, elas seguram os ânions. Elas trocam ânions, elas seguram, retêm ânions. Beleza? Então tem que saber isso. Mas não precisa saber o nome aqui e tal. Beleza. Catiônicas. E aí, tem quem? Cátions. Quem retém cátions? Carga oposta, o ânion, então elas têm cargas negativas. Beleza? Então se eu tenho na fase estacionária, resina é fase estacionária, está preenchendo a coluna, está dentro da coluna. Eu não falei que isso aqui é como se fosse o caminho, uma coluna. Isso aqui é resina. Resina, as carteiras são resina. Se ela tiver uma carga negativa, ela vai segurar quem? Carga positiva. Então ela é uma resina. Não, não. Vai segurar aqui no positivo? Então é quem? Negativo. Aniônica? Ela é cátion? Catiônica. Se ela é catiônica, vou voltar. Quem retém são cargas Se diferentes. ela é catiônica, ela segura cátion. Negativo. Então, negativo segura Então ela tem negativo. carga negativa. Ela segura o positivo. Então, ela segura catiônica, não aniônica. Uma carga. Não é o contrário? Resina catiônica e resina aniônica. Resina catiônica, segura quem? Aniônica. Catiônica segura quem? Cátion. Ela segurar a cátion, ela tem que ter carga. Beleza, então catiônica tem carga Você falou o negativa contrário. na fase estacionária. Resina aniônica, segura o quê? Ânion. Segura ânion. Então ela tem que ter carga positiva. Certo? Então, se a gente fala sempre assim, resina é fase estacionária. Se ela é catiônica, não é porque ela tem carga positiva, ela retém carga positiva. Certo? Então tá aqui, ó. Então, o nome é para. É isso. É o que ele retém. O nome é o que ele retém, e a carga vai ser contrária. Ao contrário. Ó, fase estacionária positiva. Certo? Retém o quê? Cátion. Ânion. Ela é catiônica. Ela tem ânion. Cátion não é carga, ela é aniônica. Certo? Fase estacionária negativa. Retém o quê? Então ela é catiônica. Beleza? O que ela retém é o que ela é o nome dela. Resina catiônica retém cátion. Resina aniônica retém ânion. Beleza? Troca de ânion. Então é aniônica. Troca de cátion. Então catiônica. Beleza? O que mais tem que falar aí? Eu acho que é isso aí, né? Mas só um poderio, ó. Então apliquei minha mistura. Chocolate lá, bebidas, meninas, qualquer coisa. Tem um monte de componente. Que resina é essa?
vermelha é negativa, ela é positiva. Beleza? Na minha mistura tem bolinha vermelha e bolinha preta. A bolinha vermelha é negativa, a bolinha preta é positiva. Eu começo a lavar, essa lavagem a gente chama de eluição. Eu começo a eluir com o quê? Fase móvel. A fase estacionária aqui é relacionada ao que? A carga. Ela vai reter o que? Carga oposta. Ela é aniônica. Tudo que for positivo, sai fora. Tudo que for negativo, fica. Separa. Beleza? Eu mostro isso aqui, ó. Interessante isso aqui, ó. A carga da enzima depende do quê? Da quantidade de aminoácidos carregados que ela tem. Enzima não é proteína? E aí? Proteína não é formada por aminoácidos? Então a carga dos aminoácidos, cadeias laterais dos aminoácidos, vão determinar o quê? A característica de carga da enzima. Beleza? Por exemplo, enzimas que têm cargas positivas, são enzimas formadas por aminoácidos, histidina, lisina, arginina, certo? Enzimas que predominam cargas negativas, asparagina, glutamina, certo? São esses aminoácidos. Beleza? Maravilha. A gente vai lá então, ó. Se eu tenho uma enzima que eu quero purificar, ela tem carga negativa, ela tem muito grupo ácido glutâmico, né? Então, esse é o problema que eu estou criando. Ela tem carga negativa, ela está numa mistura, né? Invertase, vamos supor que ela é predominantemente negativa. Eu vou usar o quê? Uma resina de carga positiva. Qual é o nome dessa resina de que tipo? Aniônica. Aí eu apliquei a minha mistura, vou começar o quê? Eluir. Passar o eluente, fase móvel. Como que é o nome dessa separação? Cromatografia. Aí eu estou eluindo. Mas o nome da cromatografia? Croquiônica. Aí eu estou eluindo. O eluente vai chegar aqui, arrastando o quê? Carga positiva. Negativa fica, sai positivo. Depois eu continuo lavando. Não, aí eu lavo, fica o quê? Sai todo positivo, fica todo negativo. Isso vai ser registrado no cromatograma. Então, ó, esse aqui é o tempo, né? Aqui está o número da fração, aqui você vai ter a fração de volumes conhecidos, 1 ml, 2 ml, depende do fluxo, depende de outras coisas. E a quantidade de proteína. Então, o gráfico te dá a área, te dá a quantidade, ele quantifica também. Primeiro sai o positivo, depois só o negativo, eu consegui separar. E aí, como que eu consegui tirar esse negativo? A Jéssica entendeu o raciocínio bem. Então eu fui lavando, tirei tudo que não tinha afinidade com a fase estacionária. Ficou tudo que tinha afinidade com a fase estacionária. Eu poderia ter tirado minha enzima primeiro? Poderia. Não acho que não. Melhor você manter uma coisa específica e tirar tudo que não presta. Do que você tentar tirar só o que presta, às vezes vai coisa que não presta. Entendeu? Então assim, tem uma fase estacionária específica que você quer, você retém ela. Depois você inverte o quê? A fase estacionária. Você aumenta a afinidade, você usa uma fase estacionária que a enzima vai ter mais afinidade com ela do que com a móvel. Aí ela arrasta ela. Esse próprio gradiente iônico que a gente chama nesse caso. Então, o eluente. Aí você arranca ela. Certo? Você faz com que ela tenha mais afinidade com a fase móvel do que com a fase estacionária. Beleza? Tamanho. Foi o que vocês falaram lá antes lá. Não sabe o que falar. Prazer. Eu não aguento mais falar mais tempo, 2 horas, mas eu não aguento. Depois do vídeo, eu tenho que começar. Não, tá acabando ponto. Só essa é a afinidade que eu mata. E não tem outro slide? Não. Falta 10 slides. Hã? Falta 10 slides. Falta 10, mas falar dos 3, só essa só assim. Ó.
separa agora pelo quê? Pelo tamanho, pô. Mas era pela carga, agora pelo tamanho. Como que a cromatografia separa? Atividade entre fase móvel e estacionária. Isso é diferente. Se você separa pelo tamanho, é tipo aquela de floresta, é tipo uma rede lá, vai fechando os buraquinhos e vai ficando mais difícil passar. É basicamente isso. Só que a resina, a matriz aqui agora, vou mostrar no meu explico. Ela apresenta poros. Vou mostrar a foto dele ainda. Você consegue enxergar os poros aí? Elas apresentam poros. Tem poro grande, poro pequeno. Se é a fase estacionária. Fase estacionária. Certo? Resina aqui. Está vendo? Tem poros grandes, poros pequenos. Dentro dessa, imagina uma bolinha de gude, sabe? Bolinha de gude, bolinha de fibra. Essas bolinhas que jogam para você. Não são besteiras, não são de videogame. Não, porque você é do interior, né? Na roça lá. Aí joga, né? Mas é difícil. Mas beleza. Como chama que você falaram? Burro. É aquele negócio que as mulheres usam no Oriente. Bolinha de gude. É biroca, Biroca. O meu filho chama birosca. Uma birosca. Acertar o buraco assim, aí quando você já acertar o buraco, você podia escolher. Aí estava mais perto, aí você ganhava para você. Estava um pouco, mas não tinha hoje. Birosca. Eu já ouvi biroca. Independente disso, imagina a biroca, a bolinha. Ela não tem poros, né? Ela é fechadinha em contato. Imagina que ela tem vários cubos. Então, se você jogar areia nela, uma bola, né? Uma biroca grandona. Biroca! Está com esse, ó. Vários furinhos. Se você jogar areia nela, o que vai acontecer? Aí vai entrar nos furinhos. Beleza, é isso que eu quero que vocês entendam. Só que é o seguinte, os furinhos começam bitelo, aí vai diminuindo, aí vai ter outros, bifurcação. É igual o seguinte, quem é que já andou numa favela? Favela, né? Essa aqui não tem favela. Favela. Você já andou? Opa! Já tem um livro. Ó. Não, é sério, mas eu era jovem, bem jovem, 14 anos. Fui disputar um torneio de tênis lá em Governador Valadares, lá em Minas Gerais. E ela levou meu dinheiro para ficar no hotel, eu e o professor, eu pagava para ele, o treinador, porque ele ficava hotel comigo. Aí o Gandula, o cara que estava na bola, né, era primo do professor. Ele morava na favela. Aí ele chamou ele para dormir na casa dele. Ele falou, aí dá para economizar o dinheiro do hotel de quando saía, fazer a festa, a gente fez isso. Pode, era meu, mas se não quisesse. E sua mãe ficou sabendo disso? Ficou. Mas ela falou que foi mesmo. Ela faz o que quiser. Aí, Isso foi lá, o bar, o melhor bar da cidade, paguei ele para todo mundo. Não, pai, não, é doido. Olha, não foi Não, teve não, paguei para todo mundo. 16. Eles amam outras coisas. Foi interessante porque eu falei com ele, onde foi o lugar que tem uns barzinhos legais, eu falei, não, isso aí, dentro de um lugar bacana, não, sacou? Eu nunca tinha ido, paguei tudo, sobrou dinheiro ainda. Era 12 dias de hotel que eu tinha dinheiro. Então, eu paguei os vídeos primeiro lá, nunca ia ter ido no restaurante daquele, comer, beber, eu levou a tia dele para comer lá, foi também comer massa lá, falei tudo, eu gosto desse jeito. Nossa, professor. Mas a ideia é o seguinte, ó, você está indo para Valadares, você vai pela BR-262, passa os caminhãozão, bitrem e tal, beleza. Quando vai chegando, entra aí na cidade, você entra no meio da cidade, começa a ter umas avenidas. Eu já não passo um caminhãozão enorme, né, gente? Uns carros menores, um caminhãozinho, baú e tal. Aí você vai chegando perto do clube lá, chama Clube Filadélfia, eu consultei, Governador Valadares. E aí eu fui campeão por ele. Aí, quando você vai chegando perto do clube, a avenida vai ficando rua. Certo? Depois que acabou o jogo, então nós fomos
começa, não, a primeira aguenta tá. Tá, de carro, não é nenhuma, você vai tentar ali, começa a ficar apertadinho. Mas depois já passa de arrumar mais, depois só volta. Chega umas horas, tem que passar de lado, né? Passar de lado, mas é bem isso. É isso que acontece com essas bolinhas. Aí vai as vielas e os guetos, né? Exatamente como se fosse uma favela, de Real, do Rio de Janeiro mesmo. Eu já passei perto. Lá, aí depois vai diminuindo, você passou de lado assim. Você for bem gordinho, passa. Entendeu? É a mesma coisa aqui. As bolinhas grandes, elas, as bitelas mesmo, vão por fora, nem entra nesse buraco. Ela bate aqui, ó, puf, cai pra cá, bate aqui, puf, cai pra cá, puf, rapidinho ela sai, as grandes. As médias, ela entra aqui. Entra aqui, por exemplo. Aí quando ela chega aqui de uma vielinha menor, ela não entra, ela sai um pouco mais rápido também nesse buraco, nesse labirinto que ela vai entrar ali, né? Já as pequenininhas, se mete em qualquer lugar, demora para sair. Certo? Então separa pelo tamanho. As grandes saem primeiro, por quê? Faz os caminhos, rodovia, né? É pela estrada. Quando você entra na cidade, começa o quê? Caminho menor, caminhãozão. Já não tem vira. Já viu os caminhões aqui que virar umas ruas, que vai para frente, vai para trás, vai fazer uma nova. Tem que começar. Aí não entra, vai só pela rodovia, vai rápido. Os grandes vão para fora. Os pequenos vão por dentro, vão inventando caminhozinho, demora mais. Não vai escrever isso na prova, não, tá? É para falar o quê? Que na resina você tem caminhos, né, que permitem apenas a passagem de moléculas menores. Elas vão para um caminho mais rápido, saem primeiro, junto com o eluente. Não fala em viela, fabela, isso é só para encher o saco. Ó, e existem várias resinas dessas, várias bolinhas com poros de diferentes tamanhos, então a gente consegue separar. Como que a gente está nesse aqui, ó? Como que a gente separa uma mistura então? Tem vários componentes de tamanho, agora é tamanho diferente, não é carne mais, tá? Carne aqui não interessa. Não vai separar nada com carne. Carne aqui não importa. Tamanho diferente. Então primeiro vai sair quem? Maior, depois as médias e por último as pequenininhas, que vai entrar nos buraquinhos. Beleza? Existem vários tamanhos de poros. Então, de acordo com a minha necessidade, eu uso a resina com o tamanho do poro capaz de separar. O negócio vai pescar. Se eu for pescar no mar com a rede, se eu for pegar o tubarão, né, de chão assim, o buraco da rede pode ser desse tamanho, assim, fica parado. Agora, se eu for pegar uns sardinhas, deixa pequenininho assim, o buraquinho tem fechadinho, a mesma coisa aqui. Isso aqui, ó, faixa de variação do tamanho das proteínas. Então, por exemplo, se eu quero separar uma proteína pequenininha, meu poro lá tem que ser o quê? Pequenininho. Se eu quero separar uma proteína bitela, meu poro pode ser bitela, certo? Então a gente tem gel para cada tipo. Aqui é tudo Cefadex, você não acha? Eu peguei essa tabela que estava para comprar. O segundo era o quê? Porque está em inglês? 3? Não, estava em inglês o segundo. Aonde? O que você estava explicando? Esse aqui é o tamanho do buraco. Do poro, tá. O tamanho do buraco e o tamanho da proteína, né? A molécula de proteína. E o tipo do gel, né? Tudo Cefadex é tudo da mesma marca. Só muda o quê? G10. G10. Tem os poros ali de 40 a 120 micrômetros. Com isso eu consigo separar proteínas de até 700. Porque tem proteína de 700. Isso aí é quilodaltons. Não está escrito aqui, mas é quilodaltons, provavelmente. Porque 250 quilodaltons é um anticorpo, por exemplo, tem 250 mil dáltons, né? 250 quilodaltons. Isso depende de dáltons, que é o tamanho. Ó, cromatografia de afinidade, como eu falou ali, aqui eu te perguntar. Como que é? Então eu vou separar agora por afinidade. Eu vou usar na fase estacionária moléculas que tenham afinidade ligada ao que eu quero. São ligantes específicos. Certo? Então, por exemplo, eu quero separar o nosso extrato. Poderia ter feito isso se tivesse cromatografia? Mas não tem. Líquida não tem. Só tem. Dele até comprar uma coluninha e tal, mas não fica bom. Demora um dia. Eu quero separar invertáveis. Eu
quer uma coluna, imagina que você quer a coluna, fase estacionária. Sabe o que eu ponho na fase estacionária? Sacarose, 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 sacarose. Certo? O que vai acontecer? Apliquei o meu extrato que a gente extraiu lá. A sacarose vai mudar aqui, ela é específica, o resto vai embora. Entendeu? Uma molécula específica. Então, quero extrair uma enzima qualquer, eu coloco um receptor, o substrato dela, alguma coisa que ela vai se ligar e ela fica. Então, aqui tem um exemplo. Ó, fase estacionária, receptor essa bolinha aqui, ó, o ligante aqui, essa bolinha. E esse retângulozinho é o que eu estou querendo separar. Essa outra bola é o componente da mistura. A bola vai embora, os retângulos ficam, é o que eu quero. Então, outro exemplo aqui, ó, mostrando a mesma coisa. Ó, resina, ligante. Olha o ligante, insulina. É insulina o ligante. O que eu estou querendo separar? Receptor de insulina. Então, tem uma mistura que eu quero saber se tem receptor de insulina, eu quero separar ele. Eu uso a insulina. Quando eu aplico, todo receptor de insulina liga na insulina, mas vai embora. Certo? Depois o que? Eu troco a afinidade da fase móvel, o aumento pelo negócio, ele arranca isso aqui e leva embora. Ó, esse é o equipamento, aqui não tem, tá? Mas qualquer laboratório, qualquer negócio mais, tanto de pesquisa quanto de desenvolvimento, de produção, tem que ter cromatografia. Resumindo esse esquema aqui, que horas são? Agora 15, mais 5 minutos. Resumindo esse esquema, esse desenho aqui representa tudo. Ó, tá vendo isso aqui? Vermelhinho? Tem um negócio vermelho esquisito aqui. A gente tem uma seringa, ali é um injetor, a gente tem uma seringa, 5 microlitros. Pouco, né? Imagina, 20 gotas, um ml é uma gota, né? 5 microlitros, é isso? Não. Ó, 5 microlitros, faz a conta da rede de preço aqui de cabeça por gota. Um ml. Certo? Então, 20 gotas, 1000 microlitros. 5 microlitros, X. Faz aí. 5 vezes 100. 100 dividido por 1000. 2, 1, 0,1. Não é isso? 0,1 ml. Você aplica ali. É isso? 0,1 gota. Isso. 0,1 gota. 0,1 gota você aplica. Aí esse aqui tem tipo uma válvulazinha. Você aplica e fala assim, aplica uma seringuinha. Aí você vira lá e fala, toca o pau. Você libera e joga no sistema. Aqui, ó. Isso aqui tem um forno, mantém temperatura e cara. Aí esses fios aqui, isso aqui é tudo bomba. Isso aqui é tudo bomba, que é uma bomba que vai puxar o solvente. Solvente é quem? Fase estacionária. Normalmente são combinações de solvente. Você fala, você coloca solvente A, B e C. Quero 10% do A, 5% ele faz uma mistura e injeta aqui de acordo com o que você quer. Aí ele passa aqui e leva sua amostra. Levou, ele entra na coluna. A coluna fica aqui dentro, no forno aqui. A coluna é aquele tipo ali, depois eles são de inox. Então ela entra por aqui, sai por aqui, que tem tamanhos diferentes e a fase estacionária dentro delas também vai de acordo com a necessidade, para você exclusão molecular, tamanho, carga, profundidade, beleza? Enfim, solvente arrasta, fazendo o quê? Ebulição, vai lavando a coluna, empurrando a mistura. E aí, de acordo com a característica da fase estacionária, você falando. Quando passa no detector, esse detector ele mede milivoltagem. Esse aqui é um cromatograma medindo milivoltagem. Então, esse aqui é o tempo, minuto.
e 0 não sai nada. Começa a sair. Tem um tempo morto também que você espera para sair o solvente, pelo menos, a poluição pura, né? Aí começa. Aí aqui, ó, começou a registrar o pico, saiu alguma coisa aqui. Por exemplo, 2 minutos. Se você usar a mesma temperatura, o mesmo fluxo, o mesmo solvente, toda vez a mesma coisa vai sair no mesmo tempo. Então, 2 minutos, se for do suco das meninas o açúcar, toda vez o açúcar vai sair com 2 minutos. Entendeu? Então, qualquer suco que você colocar lá, na mesmo fluxo, mesma fase móvel, mesma temperatura, mesma condição, o mesmo produto sai sempre no mesmo tempo. Beleza? Mesma coluna e tal. Então, por exemplo, aqui, ó, 4,2 aqui no topo do pico é um produto. Se eu tiver uma outra amostra e quiser saber se eu tenho esse produto, quanto eu tenho esse produto, eu vou olhar em 4,2 também. Se o pico for maior, menor, aqui mostra que eu tenho mais, que eu tenho menos. Ou então, se ao invés daqui der um pico aqui, mostra que é a mesma coisa. Entendeu? Então ele te dá essa análise. Aqui eu estou falando de qualitativo, se tem ou não tem, e a quantidade, mas eu não consigo obter. Entendeu? Na fita, eu falo, tem. Qual a quantidade? Eu não sei. No cromatograma eu falo, tem tanto. Agora, consigo obter? No cromatograma não, mas o que eu posso fazer? Isso aqui é do computador, isso aqui é muito antigo essa fonte, né? Agora não é mais desse jeito, né? Mas os equipamentos mais modernos, até nos antigos também, você consegue regular o fluxo com capaz estacionária de alumínio. Então seria quantitativo e qualitativo. Sim. E só que por enquanto isso aqui só me mostra quantidade e qualidade. Eu não consigo coletar, porque eu estou aplicando 10 microlitros. Certo? Então não compensa. Agora, quando eu tenho um volume um pouco maior, o que eu posso fazer para purificar e obter alguma coisa? No final, depois de passar no detector, ao invés de jogar no lixo o produto, eu posso coletar ele. Certo? Então, por exemplo, vamos supor que eu preciso desse componente. Eu sei que ele vai sair em 7,2 minutos, o pico. Então, ele vai começar a sair aqui em 6,9. Eu posso começar a coletar, o programa para coletar, a partir de 6,5, por exemplo. E o programa para terminar de coletar até aqui. Então, eu coleto ele tudo. Beleza? Como que é isso? Vou falar isso é uma curiosidade, tá, pessoal? Só para... Em alguns específicos, nem todos conseguem fazer isso. Não, todos você consegue. Todos você consegue. Só que, normalmente, o pessoal vai só análise. Você pode fazer. É assim, ó. Sabe o caracol? Caracol, daquele jeito assim, ó. Não é um negocinho? Imagina um caracol. É uma estante, sabe a estante de tubo que a gente usa no laboratório? Vocês botam o banho-maria? É uma estante de caracol aqui. Então eu tenho caracol. O que acontece? Ao invés de jogar no lixo, eu jogo no tubo. E eu consigo programar. Eu quero coletar a partir de tanto. Então eu coloco aqui essa estante, o sistema gira ela de tempo em tempo. Então, por exemplo, eu estou coletando fração de 1 ml, de 2, de 3, eu programo que eu quero. E aí gira. Então, ele vai jogando o que está saindo. Então, por exemplo, começou a coletar aqui. Aí eu falo que eu quero, sei lá, 2 ml. Ele coleta 2 ml, a 2 ml por minuto. Então, a cada minuto ele vai coletar um cubo. Certo? 2 ml. Então, por exemplo, do 6 ao 8, 2 minutos, 2 ml. Então, o fluxo de 1 ml por minuto, ele coleta essa fração toda em um cubo. Beleza? Ah, mas eu quero coletar esse. Você programa. O negócio vai girando, a bandeja vai girando de acordo com o tempo que você programar para ela girar. Se você quiser coletar 3 ml e gira, ela coleta 3 ml, gira, 3 ml, gira. Você consegue, por exemplo, coletar esses aqui no mesmo frasco. Você faz o que você quiser, certo? Você consegue coletar também. Você consegue purificar desse jeito e obter o produto final. Beleza?
Se eu não me engano, a Giovana Bigas, acho que ela está fazendo um trabalho de TCC com a Angélica sobre encontrar chumbo em alguns produtos. Sobre? Encontrar chumbo, eu não lembro mais. Sim, tá. Aí, Tá fazendo sobre isso também. cromatografia gasosa, né? Que tem aqui na faculdade. Qual a diferença? A fase móvel não é líquido, é gás. Então é um gás inerte. Então você aplica aqui, aplica aqui e libera o gás. Fala, o gás vai arrastar no líquido. A eluição é feita com o gás. Então o gás arrasta. A coluna também é diferente, ela é muito fina. Se você esticar, ela é enorme. Mas o princípio é o mesmo de separação. Carga, afinidade, esse mesmo esquema ali. Tem o detector, constrói o cromatograma, a mesma coisa. Só que para amostras voláteis, né? Vai usar para amostras voláteis. E por fim, o último método aí, aquilo ali, ó, quem sabe o que é aquilo ali? Quem já viu aquilo ali? Hã? É só de Natal, né? Parece? Eles ainda parecem como é que chama? Borrifador? Não parece? Liofilizador. Isso aí. Liofilizador. Quem sabe o que é liofilizador? Parece umas lâmpadas, né? De Natal. Liofilizador. O que é liofilizador? É para deixar mais estável? É temperatura isso aí. Temperatura, parece que você já viu essa aula aí. Parece que você já viu essa aula. Temperatura e. É que eu lembro da Angélica de alimentos, tinha um método de utilização para alimentos, e era temperatura. Temperatura e vácuo. Fármaco liofilizador, penicilina. Alguém já me constituiu a penicilina aí, bezetacil? Quem já viu como bezetacil aí? Ninguém? Eu já recebi. Não. Eu já vim para diluir. Aí você vai, Diluiu, né? põe, Ah, bota. você! Veja, subiu sim, tá? Tem um pauzinho ali liofilizado. Tira toda a água, Umidade. água de temperatura. Então é uma forma de purificar também, né? De concentrar e tal. Outras técnicas usadas, né? A utilização é para usa filtração, utiliza minerais específicos, mas mais importante é Acho que o da Giovana Bigas não era de chumbo, não, era outra, né? Ah, tá vendo? Esse é aparelho. Aqui não tem. Mas é bem. Você coloca a solução líquida, tudo ali dentro desse balão, liga e demora um tempinho, sim, né? Instantâneo, né? Demora 10 horas, 12 horas, tem que ser difícil. Certo? Uma dúvida? Chamado? Professor, então para você ver os slides, né? Que você deu na passada, da sessão Tem que ver logo falar, né? Aí, cinética também, né? Cinética semântica? Não, não faz não. Força. Não tá lá. Vai dar na prova, não. Não tá lá, mulher. Atividade específica,